Estamos em Gênesis capítulo 1 e vamos terminar de tirar aplicações deste capítulo, nos concentrando especialmente nos últimos 2 versículos, os versículos de números 30 e 31. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou falar aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Veja bem, todos os animais eram herbívoros, todos, sem exceção. Porém, isso mudou logo após o dilúvio, quando os animais passaram então a matar os seres humanos, certamente por 2 razões. Primeira razão, porque passaram a temer o homem, passaram a ter medo do ser humano. E a segunda razão, para comer o ser humano mesmo. Sim, já que muitos deixaram de ser herbívoros e passaram a ser carnívoros, logo o homem entrou na dieta alimentar deles. Veja o que diz o texto bíblico, Gênesis 9, versículos 2 a 6. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Você vê que aqui é dito que pavor e medo de vós virão. De vós quem? Do homem, do ser humano. Virão sobre todos os animais da terra. Antes da queda, o que acontecia? O homem e o animal se relacionavam de forma pacífica. O animal não tinha medo do ser humano e nem o ser humano tinha medo do animal. Mas depois da queda aconteceu isso aí. Versículo 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 3, Deus libera os animais para serem comidos pelo ser humano. Então agora o homem não vai continuar sendo vegetariano, ele passa a ser carnívoro também, e fica subentendido que a mesma coisa acontece com alguns animais, o que pode ser verificado empiricamente, não é? Basta olhar ao nosso redor e ver o tanto de animal carnívoro que há no mundo hoje. Versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Por que isso? Na verdade, eu vou explicar melhor essa questão quando formos estudar o livro de Levítico. Mas já vou adiantar aqui o seguinte. Mesmo ali no começo da humanidade, Deus já havia estabelecido o sacrifício, a oferta que deveria ser dada a ele. Essa oferta envolvia a morte de animais. Então o que acontecia? Naquele ritual da oferta que era dada a Deus, o sangue era separado pelo sacerdote ou por quem presidia o ritual para ser derramado sobre um altar. Entende? Então o sangue do animal, o animal era morto, aí separava o sangue desse animal e derramava sobre um altar como se estivesse simbolizando ali a oferta da vida daquele animal, em lugar da vida do homem ou da mulher. É por isso que era proibido comer carne juntamente com o seu sangue, porque o sangue tinha de sempre ser separado para ser derramado sobre o altar. Ah, professor, mas esse negócio de sacrifício de animal só não vai acontecer justamente em Levítico, lá com o povo de Israel e tal? Não. Se você prestar atenção, você vai ver que Abel, ele já faz uma oferta de animal. Ele mata o animal e oferece sacrifício para Deus. Então isso aí já existe desde o começo da criação, já com a família de Adão e Eva. Inclusive, alguns teólogos chegam a dizer o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, vocês lembram que eles tentaram se esconder a própria nudez com folhas e tal, e Deus deu a eles peles para eles cobrirem a nudez? Pois bem, quando Deus deu a Adão e Eva peles para cobrir a nudez, fica implícito aí que houve a morte de um animal, não é isso? Porque se ele deu peles de quem? Do que? Pele
de um animal. Então ali é como se Deus já estivesse ensinando que a morte de animais amenizam a questão do pecado. Adão e Eva pecaram, ficaram envergonhados por estarem nus, tentaram resolver o problema do jeito deles, cobrindo a nudez com folhas, mas Deus estaria explicando: não, problema de pecado se resolve com sacrifício. Alguém ou alguma coisa tem que morrer. E daí porque Deus cobriu a nudez deles com peles de animais. Continuando aqui, versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Eu vou explicar aqui para você entender melhor. Quando diz no texto que Deus vai requerer o sangue do homem, depois explica: de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Isso significa o seguinte: eu não acabei de dizer que o sangue representa a vida? Então, Deus está querendo dizer o seguinte aqui: se alguém tirar a vida do ser humano, eu vou requerer a vida desse alguém, seja animal ou seja outro ser humano. É como se Deus estivesse estabelecendo aqui a chamada pena de morte. Então, você pode tranquilamente dizer que Gênesis capítulo 9, versículo 5, nesse texto, nós temos a instituição da pena de morte da parte de Deus para aquele que matar um ser humano. Como isso foi instituído no começo da humanidade, então é uma lei que deve ser seguida por todas as pessoas. Se essa lei tivesse sido dada por Deus na época da nação de Israel, nós poderíamos argumentar que é apenas uma lei civil, que não deveria ser seguida por outras nações, não é isso? Por exemplo, na lei civil de Israel, uma adúltera era apedrejada. Um homem que deitava com outro homem era apedrejado também. Um filho que amaldiçoava os pais era apedrejado. Mas isso sempre foi considerado como lei civil de Israel. As outras nações não são obrigadas a seguir essas leis, porque cada nação tem as suas próprias leis. Ocorre que Gênesis 9, ele traz aqui uma lei dada para a humanidade antes de haver qualquer nação, entende? Por causa disso, muitos teólogos adotam a tese de que a pena de morte instituída aqui, no caso da morte de ser humano, ela deveria ser observada por todas as nações hoje, visto que foi dada no início da humanidade. Continuando, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, por que Deus instituiu a pena de morte aqui? Porque matar um ser humano seria uma ofensa àquele que criou o ser humano. Quem? Deus. Deus fez o ser humano como alguém especial. Na verdade, a criatura mais especial de sua criação. Tanto é que somente do homem é dito que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Sendo uma criação especial, singular, alguém chegar e eliminar essa criação, matá-la, é uma ofensa muito grande, é um pecado muito grande. Por isso que Deus estabeleceu a pena de morte como punição nesse caso. Falaremos mais sobre essa questão de pena de morte, lei civil, quando chegarmos ali por volta de Êxodo 20 e 21. Aguardemos até lá. Professor, e sobre essas leis cerimoniais lá do Antigo Testamento, relacionados com o povo de Israel, o povo de Deus, isso vale para nós hoje? Bom, nós vimos aqui nesse versículo que Deus liberou todo tipo de alimento para a humanidade, né? No caso específico da nação de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, sabemos também que havia leis específicas com respeito a que animal
se podia ou não comer. Daí surgia aquele conceito de animal puro, animal impuro, animal limpo, animal imundo. Então, podemos dizer o seguinte aqui: Deus liberou todo tipo de alimento para a humanidade em geral, com base aqui em Gênesis 9. Porém, com respeito especificamente ao povo de Israel, ao povo de Deus no Antigo Testamento, havia restrições. Isso é um fato. E por que havia essas restrições? Porque isso estava relacionado aos sacrifícios que eram dados a Deus. Repito, nós vamos estudar sobre isso quando chegar em Levítico. O que você precisa saber é simplesmente o seguinte: no caso dos sacrifícios religiosos que eram feitos por Israel, realmente havia ali animais que não poderiam ser comidos e animais que poderiam ser comidos. Porém, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando Jesus veio, ele liberou o povo de Deus dessa norma, sabia? Ele liberou. O povo de Deus não é mais obrigado a observar isso, a observar essa restrição que era obrigatória para os crentes do Antigo Testamento. Onde é que está isso que Cristo liberou? Está lá em Marcos capítulo 7, versículos 18 a 23. Diz assim: Então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Veja que Jesus aqui explica que aquilo que entra no homem não pode contaminar. Aquilo que entra no homem vai sair quando o homem expelir. E a conclusão do texto é: assim considerou ele quem? Jesus, puros todos os alimentos. Mas Jesus continuou, olha o que ele falou aqui, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. E explica, hein? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Resumindo, Jesus está dizendo que o problema está na natureza pecaminosa do ser humano. Aí que está o problema. Não é naquilo que o ser humano ingere, naquilo que ele come. Então aqui Jesus, ele libera o crente de fazer essa distinção entre animais puros e impuros. Veja também o que Deus Pai diz a Pedro em Atos 10, versículo 10 a 16. Olha só: estando com fome, quem estava com fome? Pedro. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Perceba que Pedro, sendo um judeu, era obrigado a observar a distinção entre animal puro e impuro. E é por isso que Pedro fala o seguinte, aqui no versículo 14: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, tanto Cristo quanto Deus Pai liberaram o crente de observar aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Se há crente que ainda observa até hoje, ele o faz na teimosia, na rebeldia, ignorando abertamente a palavra de Deus. Continuando aqui, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
houve tarde e manhã, o sexto dia. Ora, se tudo que foi criado até aqui era muito bom, podemos concluir então que Lúcifer, pelo menos até esse momento aqui, ainda não havia se tornado Satanás, não é verdade? Porque se Deus criou tudo e até aqui ele diz que era muito bom, com certeza Lúcifer ainda não havia caído. Porque se ele tivesse caído e se tornado Satanás, Deus não poderia dizer, fazendo uma análise da criação, que tudo era muito bom. Não é óbvio? Então, Lúcifer ainda não havia se rebelado contra Deus até o final da criação. Até o sexto dia. Então, quando foi que ele se rebelou? Ele com certeza se rebelou entre o final da criação e Gênesis 3, que relata a queda do homem. Por quê? Porque lá em Gênesis 3, Satanás aparece para tentar o homem. Diante disso, podemos afirmar sim que Satanás só surgiu entre o término da criação, dos 6 dias da criação, e a queda do homem em Gênesis 3. Não surgiu antes disso e nem depois disso. Quero também chamar a atenção aqui para o fato de que quando Deus diz que tudo que foi criado era muito bom, aí ele está incluindo as coisas materiais também. Está incluindo o próprio homem, a principal de suas criaturas, que foi feito à sua semelhança e que não era composto só de espírito, mas de corpo. Todos sabem disso. O ser humano, ele foi feito corpo e espírito. E quando Deus, depois de ter criado o homem assim, diz que tudo da criação era muito bom, é evidente que ele está considerando todas as coisas materiais como muito boas. Professor, por que você está falando isso, enfatizando isso? Porque qualquer religião que se concentre numa redenção futura do homem, sem levar em conta a redenção do seu corpo, por exemplo, não pode ser a religião da Bíblia. Quando você olha algumas religiões que dizem que o homem precisa se libertar desse corpo para poder crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente ou se juntar com Deus no céu. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus criou as coisas materiais. Deus criou o mundo inteiro. Deus criou o corpo do ser humano. Tudo isso veio de Deus e é precioso para Deus. Por isso é que, à luz da Bíblia, nós sabemos que na consumação de todas as coisas, não só o corpo do homem tem de ser restaurado, mas também a própria criação natural. O próprio mundo que foi feito por Deus há de ser restaurado na consumação de todas as coisas. Você lembra que quando o homem pecou, Deus lançou uma maldição sobre o planeta. Disse que a terra passaria a produzir cardos e abrolhos, não é verdade? Pois bem, isso aconteceu, mas Deus vai redimir a sua criação no futuro. Então, viveremos numa nova terra, uma terra transformada, renovada, redimida. Deus fez a matéria, não fez só as coisas espirituais. Outra coisa também, veja que pelo menos até o sexto dia, estamos lidando com dias literais de 24 horas. Por quê? Porque aqui no sexto dia também aparece a menção de tarde e manhã. E o que são tarde e manhã? São simplesmente as partes de um dia normal, não é isso? Nós costumamos dizer assim, que o dia ele tem manhã, tarde e noite. Quando a Bíblia fala tal dia houve tarde e manhã, ela está apontando para um dia normal. Um dia normal. Tarde e manhã são partes de um dia normal. Por fim, qualquer pessoa de bom senso, após ler Gênesis 1, vai concluir que está diante de uma bela narrativa e não de um poema. O gênero principal do primeiro livro da Bíblia é o gênero narrativo. Narrativo. Deus está contando para nós uma história. Que história? A história do mundo que ele criou. Ele não está inventando, ele não está imaginando, ele está
descrevendo. Isso é evidente em qualquer leitura honesta e sem preconceito. Querer rebaixar o gênero de Gênesis como se fosse um conto de fadas, uma fantasia imaginativa e coisas assim, não faz qualquer sentido e não honra a intenção de Deus.